Pessoal, graça e paz aí para todo mundo. Ao que tudo indica, estamos ao vivo aqui com vocês em mais uma edição do nosso programa Liga Teísta. Hoje nós estamos aí com o episódio de número 12, certo? O nosso tema hoje vai ser a ressurreição de Jesus. Nós temos aqui os convidados, vou apresentar um por um, certo? Quero começar com o Banzoli, que está com a gente aí desde o início. Então, o Lucas Banzoli, que inclusive, se eu não me engano, é professor de História, né, vai ter aí 1 minuto e meio para se apresentar aí para os telespectadores que nos honram aí com a sua audiência. Banzoli, então você pode se apresentar, aproveite e fale aí para a nossa audiência, onde eles podem te encontrar na internet, nas redes sociais. Pessoal, e desde já, os links dos canais de cada um na descrição aqui do vídeo. Ok? É contigo, Banzoli. Boa noite, Harry. Boa noite, Edu. Boa noite, Emerson. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Banzoli, é o nome que está aqui. E tem um canal no YouTube com o mesmo nome e também um site também com o mesmo nome, né? www.lucasbanzoli.com. Lá tem todos os meus livros que eu já escrevi gratuitamente disponível, né? Para quem quiser baixar. Eu terminei um recentemente, inclusive. No canal faz um tempo aí que eu não posto nenhum vídeo, mas eu pretendo retomar em breve aí. Eu tenho um mestrado em teologia e eu atualmente estou dando aula de história pela rede pública. Então, acho que é basicamente isso. Ok, muito bom, muito bom. Eu quero conversar agora com o Emerson. Emerson, é contigo. Você tem aí de 1 minuto a 1 minuto e meio para se apresentar, falar para o pessoal onde eles podem te encontrar aqui no YouTube, nas redes sociais, enfim, é contigo. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos, tá, pessoal? Muito bom participar com vocês aí, tá? Bom, quem não conhece, eu sou o Emerson, do blog Logos Apologética, né? É um blog de apologética cristã que tem por objetivo divulgar autores e pensadores, né, tanto católicos como protestantes e outros, que tangem ao cristianismo, né? A promoção e defesa do cristianismo. Né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Beleza? Tranquilo? Então, e esse é o nosso objetivo, né? Promover os valores do cristianismo, promover o cristianismo aí. Certo? Ok, muito bom. Pessoal, lembrando aí mais uma vez que os links dos canais dos participantes vão estar na descrição aqui dessa live, tá bom? Então eu peço aí para vocês que visite aí o canal de cada um aqui no YouTube, se inscreva, ative o sino das notificações, tá bom? Para você ficar por dentro aí das novidades, certo? Hoje nós temos aqui com a gente, aí nos honrando com sua presença, o Edu Moura, que é um especialista em patrística e é estreante, né, aqui no nosso programa Liga Teísta. Desde já, muito bem-vindo. Edu, você também tem aí, então, de 1 minuto a 1 minuto e meio para se apresentar aí para o pessoal, mostrar onde eles podem te encontrar nas redes sociais, enfim, é contigo. Meu nome é Eduardo, conhecido como Edu Moura, né, na rede social. Me sinto grandemente honrado por mais uma vez atender o convite do irmão. Honrado em estar entre professores e mestres, né? Não sou ninguém, eu sou pequeno, diante de grandes professores que estão aqui participando dessa live. E eu tenho um canal no YouTube chamado Edu Moura, Cristianismo Primitivo, onde ali eu exponho ideias cristãs, pensamentos cristãos, é mais voltado sobre a história da igreja, a história do cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo. E tem um grupo também no Facebook, também é chamado Cristianismo Primitivo, onde não é um grupo que gera debates, é um grupo que expressa pensamento cristãos, né, frases cristãs, enfim. Então a pessoa pode me achar nesse canal do YouTube, pode me achar no perfil, no meu perfil pessoal do Facebook, e também do Instagram, ed.moura.9. E agradeço mais uma vez por estar aqui entre os irmãos. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, então vocês observaram aí no nosso título, né, que hoje nós vamos abordar aí essa questão da ressurreição de Jesus, certo? Né? Eu quero começar dirigindo
uma pergunta aí ao Emerson, né, da seguinte forma: por qual motivo os judeus não aceitam a ressurreição de Jesus? Eles têm algum tipo de prova que ele não ressuscitou? É contigo, Emerson. Deixa eu ver se o Emerson já veio. Não, o Emerson ainda não veio. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou passar para o Banzoli, passar uma pergunta aqui para o Banzoli, né, até o Emerson voltar. Banzoli, essa pergunta aqui é interessante, cara. O motivo dos céticos não crerem que o Jesus histórico ressuscitou é que, se crerem na ressurreição, então esse Jesus deixa de ser o histórico e passa a ser o Jesus da fé? Eu estou perguntando dessa forma porque geralmente eles fazem essa diferença do Jesus histórico e o Jesus da fé. Para nós cristãos, o Jesus histórico e o Jesus da fé é um Jesus só, né? Mas para eles existe essa diferença. Um é o Jesus da fé, outro é o Jesus histórico. E eles não acreditam que esse Jesus histórico ressuscitou. Se eles passarem a acreditar nessa ressurreição, automaticamente esse Jesus histórico torna-se para eles o Jesus da fé? É contigo, Banzoli? Eu já falei bastante sobre a questão dos históricos da fé numa outra live da Liga Teísta que a gente fez, né, um tempo atrás, mas aqui eu vou retomar o ponto, né? Eu não acho que a questão aqui eles não acreditam porque vai deixar de ser o Jesus histórico, porque essa distinção entre Jesus histórico e Jesus da fé é uma distinção artificial que eles mesmos fizeram, né? Se a gente for analisar as evidências históricas, lógicas, racionais, até mesmo científicas e tudo mais, a gente vai concluir que o Jesus mais provável de ter existido é justamente aquele que eles chamam de, entre aspas, Jesus da fé. Ou seja, que o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. E não que existe um Jesus histórico que é totalmente diferente do Jesus da fé. Como se o Jesus que historicamente existiu nunca tivesse feito milagre, nunca tivesse ressuscitado os mortos, como se tudo fosse uma fantasia em torno dele e só existiu lá, sei lá, um professor de moral, um mestre e tal, nada mais do que isso, né? Existem inúmeras razões para pensar que o Jesus histórico é exatamente o mesmo da fé. Agora, por que eles não acreditam nisso, né? Por exemplo, você tem inúmeras evidências da ressurreição de Jesus. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu creio que tem perguntas mais precisamente a esse respeito para o Emerson e para o Edu mais para frente, né? Mas a gente tem inúmeras evidências de que Jesus ressuscitou, né? Os apóstolos, eles não iriam ter dado a vida deles à toa, por nada, né? Sem razão nenhuma, né? Ninguém tem prazer no martírio em si, né? Pelo contrário, inclusive no começo, os próprios discípulos eles estavam receosos em acreditar na ressurreição de Jesus, né? Que Jesus já tinha falado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, mesmo assim os apóstolos se recusavam a acreditar que isso fosse possível. Eles só foram ver o túmulo vazio depois que as mulheres chegaram lá para eles, mesmo assim foi só Pedro e o discípulo amado, né? Não mais que isso. Depois que elas chegaram lá e falaram para eles que eles tinham ressuscitado, e mesmo assim os outros discípulos todos acharam que elas estavam malucas, loucas, né, e não acreditaram na palavra delas, né? Tomé também não acreditou, né? Enfim, ou seja, eles não tinham nenhuma propensão, uma predisposição a aceitar a ressurreição de Jesus sem evidências. Precisou Jesus aparecer fisicamente para eles tocarem Jesus, verem que era ele mesmo e não algum tipo de demônio disfarçado, né? E para eles acreditarem que realmente Jesus tinha ressuscitado dos mortos, para você ver, né? Agora, imagine então você dar a vida por alguém, e não apenas dar a vida, né? Mas você viver a vida inteira, né? Desde esse momento até o fim da vida, é uma vida de privações, de perseguições. Você vê a vida que Paulo teve, por exemplo, o cara foi perseguido a vida inteira dele, né? A vida inteira de cristão. Ele passou de perseguidor para perseguido. Né? Você vê a vida dos apóstolos, né? Todos eles viveram na pobreza, né? Todos eles viveram sendo perseguidos, viajando para um lugar para outro, né? Eles não ganharam nada inventando, né, um relato de ressurreição. Pelo contrário, o que eles ganharam, entre aspas, foi martírio, foi perseguição, foi sofrimento e privações a vida inteira, né? Então a gente poderia ler vários textos bíblicos sobre isso. Tem testemunhos históricos, Joséfo, por exemplo, narrando o martírio de Tiago, irmão de Jesus, e de vários outros apóstolos também, que a história testemunha, né, que também sofreram martírio e foram severamente perseguidos. Você tem relatos de Tácito, de Suetônio, de Plínio, falando da perseguição severa mesmo que os cristãos sofriam pelas mãos do Império Romano, nessa época, ainda no primeiro século, né? Que tem um relato aqui, é que eu vou demorar agora, se eu fosse procurar aqui, eu vou demorar um tempo, então, mas se não me engano, é um de Plínio, que ele
ele discute como que eles têm que tratar os cristãos, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui o relato. Bom, enquanto isso, para resumir aqui o relato dele, ele está fazendo uma petição ao imperador, perguntando como que eu tenho que tratar um cristão, né? Que ele era o cara que julgava os cristãos, mas ele não conhecia muito do cristianismo e não sabia como devia proceder, né? Daí ele explica a forma que ele tem que proceder. Só que a citação é muito louca aqui, né? Não dá para ler tudo. Mas, por exemplo, né? Por enquanto, vou citar aqui o que ele está falando, né? O Plínio Jovem. Por enquanto, o método por mim observado para com aqueles que me foram denunciados como cristãos tem sido o seguinte: pergunto-lhes se são cristãos. Se confessam, repito 2 vezes a pergunta, acrescentando uma ameaça de punição capital. Se perseveram, mando executá-los, pois estou convencido de que, qualquer que seja a natureza do seu credo, uma obstinação contumaz e inflexível certamente merece castigo. Outros fanáticos dessa espécie me têm sido trazidos que, por serem cidadãos romanos, remeto para Roma. Essas acusações, pelo simples fato do assunto estar sendo investigado, começaram a estender-se e várias formas do mal vieram à luz. Ele vai explicar aqui, né, que a forma que tem que tratar os cristãos e obriga eles para blasfemarem contra Jesus, para amaldiçoarem a Jesus, né, para adorarem os imperadores romanos, para provar que eles não são cristãos mesmo, né, para renegarem a fé e tudo mais, né, senão eles iriam morrer. E aí você tem descrições, né, de, se não me engano, essa é de Tácito mesmo, né, que fala que Nero usou os cristãos para iluminar a cidade de Roma, né, como tochas vivas, né, morrendo crucificados igual Jesus, e depois incendiados. E, enfim, e aí eu pergunto, né, por que eles iriam sofrer tanto de livre e espontânea vontade se eles realmente não acreditassem, sinceramente, que Jesus ressuscitou? Né? E o que explicaria essa ressurreição de Jesus, né, se Jesus realmente não tivesse ressuscitado? Aí você vai ver teorias estapafúrdias, né, tipo a do Bart Ehrman, dizendo que, não, na verdade foi um irmão gêmeo de Jesus que apareceu para eles, né, e se passou como ressuscitado, né? Ninguém conhecia esse irmão gêmeo aí, né? E outras teorias muito bizarras que nem vale a pena entrar aqui no mérito, né? Mas o fato é, se a gente fazer um olhar crítico, histórico, né, a gente vai ver que a melhor explicação para essa mudança de comportamento dos discípulos e para eles terem sujeitado toda essa carga pesada de perseguição, de sofrimento e martírio é justamente o fato de Jesus ter, de fato, ressuscitado e aparecido para eles, né, depois de ter morrido e ressuscitou ao 3º dia. Então, o Jesus histórico, ele é o mesmo Jesus da fé, não há diferença. Agora, por que, então, que os céticos não acreditam nisso? Né? Não é porque exista, de fato, uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, é simplesmente porque eles são materialistas. Então, eles já partem do pressuposto, da pressuposição de que milagres não são possíveis. Logo, Jesus não pode ter ressuscitado, porque é algo que foge natural, foge daquilo que é, vamos dizer assim, comprovado cientificamente, empiricamente, né? Então, se eles não acreditam na possibilidade de existir milagres, eles já descartam a existência de Deus de antemão dessa equação. Então, é óbvio que eles não podem acreditar que Jesus tenha feito qualquer coisa acima do que eu ou você possamos fazer natural, né? Então, eles não vão acreditar em qualquer milagre que Jesus tenha feito, muito menos numa ressurreição que seria o maior de todos os milagres, né? E não porque, de fato, exista uma diferença séria entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, né? Então, é isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, então vocês já puderam ter uma ideia aí que hoje o conteúdo está de primeiríssima qualidade. O Emerson retornou aqui para a nossa live, ele teve um problema lá com a conexão. Desculpa aí, pessoal, com a câmera aí. Desculpa com a câmera. Ô Emerson, essa pergunta aqui é para você, veja bem. Alô, pessoal. Por qual motivo nós estamos te ouvindo aqui, tranquilo? A pergunta é a seguinte. Sim. Por qual motivo os judeus não aceitam a ressurreição de Jesus? Eles têm algum tipo de prova de que ele não ressuscitou? Contigo, Emerson. Beleza. Então, como nós já sabemos, né, já temos amplas provas, evidências, já demonstramos isso muitas vezes, né, tanto Logos como outros blogs, sites, canais, tudo aí, que a ressurreição de Cristo, primeiro, nós temos que demonstrar a existência histórica de Jesus. Como o Lucas falou aí, não é Jesus histórico, Jesus é um só, Jesus histórico que é o Jesus da fé, é uma coisa só. E claro, porque os ateístas, os materialistas têm essa visão naturalista, eles vão negar, evidentemente, qualquer coisa. Por quê? Eles não negam Alexandre o Grande, mesmo temos mais evidências para Jesus do que para Alexandre o Grande, Alexandre Magno, eles não negam Alexandre Magno. Mas só que por quê? Porque Alexandre Magno não tem tantas citações ou alusões sobrenaturais, certo? Alexandre não andou sobre as águas, multiplicou pães e não veio salvar, restou.
Então, beleza. Então, vamos eliminando, né? Vamos por eliminação. Vamos eliminando as objeções, tá? É melhor tirar. Beleza. Então, as objeções, tirando as objeções, o que fica? Fica somente os fatos. Ficam somente os fatos, né? Os fatos que nós temos são basicamente o quê? Que Jesus, ele existiu, nós temos o quê? Como nós comprovamos a confiabilidade bíblica, né? Quando nós partilhamos ali, quando nós comprovamos a confiabilidade dos evangelhos, são testemunhos, né? No caso dos escritos, que são reais, testemunhos oculares também participaram, então nós vemos que as dúvidas são acabadas, são eliminadas. Então nós vamos ficando com isso, né? Nós vamos vendo aí no caso. Então, basicamente, por que os judeus não aceitam? Porque, basicamente, eles alegam que Jesus não cumpre as profecias messiânicas, certo? Jesus não cumpre ali o Talmud, a Torá, no caso, não cumpre. Isso nós já explicamos também. Tem um autor americano que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que é o Dr. Brown. Ele é especialista em falar com judeus, tá? Ele é o Dr. Brown. Nossa, é muito bom o canal dele. Eu trago conteúdo dele em português, tá? Porque eu gosto muito de traduzir e transcrever esses autores. E não tem no Brasil, não são conhecidos, né? Então, Frank Turek, Craig nem se fala, que é muito conhecido, mas tantos outros. Então, o que acontece? A ressurreição de Jesus, ela, no caso, por ter esse ímpeto sobrenatural, os céticos, obviamente, que vão criticar, que vão falar nessas alegações. Mas, basicamente, por isso. Outros motivos secundários são por quê? Houve violência contra judeus na história, eles alegam que pessoas cristãs perseguiram judeus, então eles têm também essa questão emocional, essa questão, né, com ele, e que não é justificativo, claro, isso é errado, mas não justifica não crer em Jesus como Messias. Enfim, nós vamos falar sobre o que Bart Ehrman falou sobre isso também, e outros autores também falaram sobre isso, tá bom? Basicamente isso. E respondendo, rapidinho aqui, só para terminar, nem mesmo os inimigos do cristianismo duvidaram da existência de Jesus e da ressurreição de Jesus. Por quê? Se eles tivessem a prova que Jesus não ressuscitou, basicamente passar a mostrar o corpo dele, certo? Bastava trazer o corpo dele. E não conseguiram isso, poxa. Então não tinha corpo, não tinha prova que ele não ressuscitou. Evidentemente temos mais evidências, né? Temos mais evidências que ele ressuscitou. É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu estou gostando bastante aí da live. Tenho uma pergunta aqui para o nosso convidado estreante, aí o Edu Moura. Edu, essa pergunta aqui é interessantíssima, cara. Veja bem, os pais da igreja precisaram defender a ressurreição de Cristo perante os incrédulos naquela época? Se sim, quais os tipos de provas eles usaram? Contigo, Edu? Então, consegue me ouvir? Tranquilo. Então, eles precisavam sim provar a ressurreição. Por que eles precisavam provar a ressurreição? Porque os evangelhos eles estão centrados na morte e ressurreição de Jesus. E uma vez que Jesus não ressuscitou, então o evangelho é uma farsa. Então eles tinham que provar que Cristo ressuscitou. E você sabe muito bem que quanto maior há escritos sobre um evento, maior é a probabilidade daquele evento ser real. Então, acontece, existem mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Existem mais cópias do Novo Testamento do que qualquer outro escrito antigo. Então, isso faz do Evangelho, isso faz desse fato histórico ser tão real do que qualquer outro evento. E não só os evangelhos narram a ressurreição de Cristo, como você citou aí, os pais da igreja, um dos primeiros pais da igreja a falar da ressurreição de Cristo foi Clemente Romano, e todos sabem muito bem que Clemente Romano, ele foi discípulo, ele conviveu com os apóstolos, e ele foi discípulo do apóstolo Pedro, então ele tem muito mais prioridade a falar sobre isso. E tem um trecho muito interessante, que ele vai falar assim, na sua obra aos Coríntios, caríssimos, consideremos como o Senhor nos manifesta, sem cessar a ressurreição futura, cujas primícias ele concedeu no Senhor Jesus, ressuscitando dos mortos. Ou seja, para Clemente, a gente vai ressuscitar porque Cristo ressuscitou.
Então, é necessário que Cristo tenha ressuscitado para que a promessa também se cumpra em nós. E esse texto de Clemente Romano, ele é muito antigo. Ele tem menos de 100 anos do evento da ressurreição, do evento da morte e ressurreição. Ele é muito próximo do fato da ressurreição. Outro patrístico que eu quero citar aqui é Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi discípulo do apóstolo João. E quando ele vai falar da ressurreição do Senhor, ele não fala dentro de um campo teológico, ele fala dentro de um campo histórico. Ele quer realmente provar, ele quer que o povo realmente acredite que o Senhor Jesus tenha ressuscitado. E ele vai falar assim na sua epístola aos Magnésios. Vale ressaltar que essa epístola aqui, ela é do início do século II, sendo que Inácio, ele viveu no século I, ele foi contemporâneo do apóstolo João. Só que essa epístola é do século II e é referente ao primeiro século, só que ele deixa escrito no século seguinte, lá pelo ano 107, 108, por aí. E ele vai dizer assim, exortando os crentes à esperança. E como ele exorta os crentes à esperança? Com a promessa da ressurreição. Como? Porque Cristo ressuscitou. Ele vai dizer assim, caríssimos, não vos escrevo isso por ter sabido que alguns dentre vós se comportam deste modo. Ao contrário, embora inferior a vós, quero deixar-vos de sobreaviso, para que não sejais fisgados pelo anzol da vaidade, mas estejais convencidos do nascimento, da paixão e da ressurreição que aconteceu sob o governo de Pôncio Pilatos. Essas coisas foram realizadas verdadeira e seguramente por Jesus Cristo, a vossa esperança, da qual nenhum de vós possa jamais se afastar. Ou seja, ele conta a ressurreição de um modo histórico, não só teológico. Ele quer dar a certeza aos cristãos que há esperança na ressurreição. E outra epístola, australianos, também do início do século II, ele também vai enfatizar a historicidade da ressurreição. Ele vai falar assim: sede, portanto, surdos quando alguém vos fala sem Jesus, da linhagem de Davi, nascido de Maria, que verdadeiramente nasceu, comeu, bebeu, que foi verdadeiramente perseguido sob Pôncio Pilatos, e que foi verdadeiramente crucificado, e morreu à vista do céu e da terra e dos infernos. Ele realmente ressuscitou, pois o seu Pai o ressuscitou. E da mesma forma, o seu Pai ressuscitará em Jesus Cristo também a vós, que nele cremos, e sem o qual não temos a verdadeira vida. Ou seja, ele enfatiza, ele não fala que Cristo ressuscitou, ele fala, ele verdadeiramente, ele realmente ressuscitou. Inácio de Antioquia, ele queria dar certeza aos cristãos que eles tivessem esperança na futura ressurreição. E como isso? Porque Cristo, ele ressuscitou. E ele expõe de um modo histórico, ele morreu sob Pôncio Pilatos, e sob esse governo ele ressuscitou. Então, Inácio de Antioquia, ele não fala só dentro de um campo teológico, ele também fala dentro de um campo histórico, a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, além de citar que os evangelhos também é um conteúdo histórico, também há relatos, documentos extrabíblicos que falam da ressurreição de Cristo. E foram pessoas próximas aos apóstolos que falaram dessa ressurreição. Muito bom mesmo, cara. Muito boa essa resposta. Recentemente, o Edu até postou um vídeo sobre as diferenças, né, de pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo. Eu assisti o vídeo no canal dele, ficou muito bom. Então, todos aqui, o Emerson também traz conteúdos esplêndidos nele, faz traduções de trabalhos norte-americanos e tal, coisa de primeiríssima qualidade. Acerca do trabalho do Banzoli, precisa nem falar, dispensa comentários. Então,
inscreva-se nos canais dos nossos convidados, certo? Os links na descrição aqui do vídeo. Por qual motivo Flávio Joséfo não narra a ressurreição de Jesus? Seria falta de provas ou medo de perseguições? Sei lá, algo nesse sentido. Contigo, Emerson. Beleza, perfeito, pessoal. Então é o seguinte, quem não conhece, Flávio José foi um autor, né, um judeu que trabalhou para o Império Romano ali, no caso, alguns chamam de vira-casaca, né? Mas no caso trabalhou para os Flavianos, para o Império Romano. E ele escreveu na Antiguidade Judaica, ele mencionou Jesus em 2 passagens. Isso é incontestável, tá? Ao contrário do que os céticos tentam dizer e negar, José mencionou Jesus sim, pode chorar, pode espernear que José mencionou Jesus e Tiago, sim, Senhor. Tá? Principalmente na segunda passagem, onde menciona Jesus, irmão de Tiago, chamado Cristo. Então ele dá quase só falta falar o RG de Jesus, certo? Só falta ele falar o social de Jesus. Enfim, já falamos sobre o testemunho flaviano, não precisa falar mais, certo? Somente cético de internet, que não tem valor historiográfico, né? Fica ainda falando, pondo dúvida. Não tem dúvida. Então, mas a questão é por que José mencionou. Inclusive, alguns falam, porque os patrísticos lá, Eusébio e outros não mencionaram o testemunho flaviano. E já falamos sobre isso. Por quê? Porque não tinha valor apologético necessariamente. Porque a existência de Jesus, ora, somente no século XIX que foi posta em dúvida a existência de Jesus. Antes não, entendeu? Então, obviamente que para os primeiros séculos, não precisava usar o testemunho flaviano. É por isso que os pais dele não usaram o testemunho flaviano. Porque Jesus já era, nem os inimigos do cristianismo, nem os inimigos de Jesus negaram a existência histórica dele, correto? Por que eles haveriam de negar, certo? Então, não tinha. Obviamente que aí ia discutir se ele era o Messias, se ele era... Aí sim, tudo bem, se é questionável e tal. Mas José, por que basicamente? Né? Interessante, por quê? Não acho... o Gary Habermas, né, sendo entrevistado ali pelo Lee Strobel, no livro Em Defesa de Cristo, ele diz o seguinte, não acho que isso seja necessariamente verdade. José estava escrevendo 60 anos depois. Por quanto tempo as histórias locais circulavam antes de começarem a desaparecer? Então, ou José não sabia disso, o que é possível, ou que ele optou por não mencioná-lo, o que faria sentido, porque sabemos que José não era um seguidor de Jesus. Você não pode esperar que José comece a construir um caso para ele. Anteriormente, no livro, né, Strobel citou outro especialista evangélico que disse que, olha, pessoal, que interessante essa informação, hein? Olha que... Por isso que eu gosto de trazer essas pepitas de ouro aqui. Olha que interessante. Que diz que as histórias orais na antiguidade permaneceram intactas por 500 anos. Portanto, podemos confiar nos evangelhos até que os liberais concordarão que foram escritos dentro de 40, 70 anos dos supostos eventos. Agora, outro especialista evangélico nos diz que as histórias da antiguidade começaram a morrer cerca de 60 anos após o evento em questão. E é provavelmente por isso que Joséfo não menciona que 500 pessoas na Galiléia do primeiro século alegaram que o cadáver apareceu para eles em um corpo de super-herói em um momento e lugar. Então, evidentemente que não precisava. Joséfo, como historiador, ele tinha, obviamente, que nós sabemos da importância de Jesus hoje, certo? Toda a humanidade sabe. A questão que lá no primeiro não era assim, entendeu? Não era que nem fazer jornalismo hoje, jornalismo, não é a mesma coisa. O estilo de biografia, então. Então, evidentemente que ali Jesus estava sendo conhecido como, imagina, numa terra distante ali, na fronteira ali, sendo conhecido ainda como Messias, como enviado. Então, por isso que o José não deu essa importância. Hoje nós sabemos da importância, porque foi construído, foi evidenciado, evidentemente, tudo isso, foi aumentado. Quando Jesus falou ali, o evangelho será pregado a todo mundo, toda essa verdade seria espalhada, essa boa notícia, tudo. Então é isso. Então é basicamente por isso. Muito bom, muito bom. Às vezes as pessoas querem provas e elas acabam partindo para anacronismos. Isaac Silva, boa noite aí para você. O Tiago Soares, boa noite. Aí, canal Coisas Legais, boa noite. Essa afirmativa aqui eu vou jogar para o Banzoli, porque o Banzoli é professor de história. Banzoli, ele diz da seguinte forma, os evangelhos são documentos de fé e não documentos
históricos? Contigo, Banzoli? Não, na verdade, existem até pessoas que eram céticas e analisaram os evangelhos com um olhar cético e à luz da história e tudo mais, e elas se converteram através dos evangelhos, de tão precisos que os evangelhos são. Né? Eu não vou conseguir dar o nome agora, porque essa pergunta foi agora, né? Mas tem no livro do Norman Geisler, de Frank Turek, do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele cita esses casos e ele lista, inclusive, um deles que faz o compilado de 90 e tantos itens só de Atos dos Apóstolos, de Lucas, né, que é o mesmo escritor do Terceiro Evangelho, né, onde ele é precisamente exato em todos os detalhes históricos, geográficos, tudo mais, tudo aquilo que a arqueologia demonstrou posteriormente, tudo aquilo que a história comprova e tudo mais, e bate exatamente 100% com aquilo que Lucas afirma, né? Ele fala, é impossível que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, tivessem sido escritos como os céticos afirmam, né? No ano em 70 depois de 70 depois de Cristo, né? Por quê? Porque em 70 cai o templo e todo o povo judeu ele é tirado do seu território, eles acabam sendo enviados lá, espalhados, né, dispersos, né? Ocorre a dispersão judaica, e porque eles perdem a batalha para Roma, né? Então muita da geografia do lugar mesmo foi completamente destruída e não estava mais nenhum judeu morando lá depois disso, né? Então como poderia um livro que supostamente, segundo os céticos, foi escrito 100 anos depois disso, depois disso daí, né, no pleno século II, como eles afirmam, ter uma noção exata e precisa de todos os detalhes históricos, geográficos e tudo mais que qualquer pessoa poderia conferir lá no primeiro século, né? Ou seja, Lucas tem que ter sido uma testemunha ocular, impossível que ele não tenha sido. Qualquer pessoa honesta e sensata que analisa isso e compara à luz daquilo que a gente conhece, né, historicamente, vai concordar com isso, né? Ele cita vários autores que fizeram exatamente essa investigação, essa pesquisa histórica e concluíram que os evangelhos são historicamente precisos em cada detalhe, né, e que, portanto, eles eram sim testemunhas oculares. Agora, a questão de você acreditar, o que os céticos mesmo vão afirmar, né, alguns mais honestos, é que, apesar deles serem muito precisos em termos históricos, geográficos e tudo mais, eles serem testemunhas oculares dos acontecimentos, eles estão inventando uma história quando eles falam dos milagres, né? Então, é como se eles embelezaram uma história falando, né, sei lá, Jesus andou sobre as águas, citou, curou, leproso, etc. É como se essa parte aí fosse mentira. Agora, como o Norman Geisler mesmo fala, né, primeiro, se eles acertarem cada detalhe das questões que não envolvem milagres, por que eles estariam mentindo em relação aos milagres, né? E segundo, a prova mais forte é aquela que eu acabei de falar na minha primeira fala, né? Se eles estivessem inventando uma história, então eles não teriam morrido por isso, né? Ninguém vai inventar uma mentira e morrer por essa mentira. Você pode ver, todo charlatão, todo picareta que inventa alguma coisa e quer, né? Eu não vou precisar citar nomes aqui, né? Mas a gente conhece vários casos assim, todos eles ganham alguma coisa com isso, né? A maioria ganha dinheiro em cima de gente trouxa, né? Que dá dinheiro para eles. Então, nenhum deles inventa uma mentira para sofrer por essa mentira, para se martirizar por essa mentira, né? Para sofrer por isso à toa, né? Sem ganhar nada com isso, sem um lucro pessoal por isso, né? Então, por que os discípulos, que inclusive já estavam voltando a viver uma vida normal, já estavam voltando à pescaria lá, né? Convencidos de que, né, não ia acontecer nada, não ia para frente, como que eles iriam levar essa vida, né? Uma vida de martírio, uma vida de sofrimento para o resto da vida, se eles não acreditassem com sinceridade na ressurreição de Jesus? E o que explicaria o túmulo vazio, se não a ressurreição de Jesus? Né? Aí a gente vai voltar em tudo aquilo que eu falei na primeira fala, aquilo que o Emerson também falou, né? Por que os próprios romanos não apresentaram o corpo de Jesus? Acabou a discussão. Como que os apóstolos iriam, né, pessoas simples, pescadores, né, iriam conseguir derrotar os soldados romanos colocados lá para vigiar o túmulo de Jesus, rolar a pedra e roubar o corpo de Jesus, né? Ainda mais eles já estavam totalmente desestimulados, nem esperavam qualquer tipo de ressurreição, né? Então, essas questões eu coloco. Muito bom, muito bom, muito bom, Banzoli, muito bom mesmo. Vamos aproveitar que o Banzolão já está na agulha, aí quero dirigir aqui essa pergunta para ele. Existe algum historiador ou personagem secular que cita a ressurreição de Jesus? Nesse caso, eu não estou falando acerca da vida de Jesus, acerca dos atos do Jesus histórico, mas da ressurreição de Jesus. Então, Banzoli, existe algum historiador ou personagem secular que cita a ressurreição de Jesus? É contigo. Sim, tem duas citações, que uma é do Flegão, que é um escritor romano que nasceu depois de Cristo, que ele vai dizer o seguinte: Jesus, enquanto vivo, não foi de qualquer ajuda para si mesmo, mas quando ressuscitou depois da morte, exibiu as marcas de sua punição e mostrou de que maneira suas mãos foram perfuradas
pelos pregos. E outro é o próprio Flávio José, eu vou ler aqui na versão árabe, porque tem uma versão mais disputada, que é a versão grega, que dizem que houve interpolação de copistas cristãos, mas essa versão árabe aqui, ela também vai falar, né, que José vai falar que os discípulos de Jesus acreditavam que ele tinha ressuscitado, né? Ele vai dizer o seguinte, livro Antiguidades Judaicas, capítulo 8, verso 3. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmavam que ele lhes havia aparecido 3 dias após a crucificação. Estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Então aqui já tem aí 2 testemunhos de que, né, para os cristãos, né, na opinião dos cristãos, Jesus tinha ressuscitado. Mas, claro, existem muito mais que isso de testemunhos de cristãos, né? Porque a maioria das pessoas que ouviam falar da ressurreição de Jesus, elas eram cristãs, né? Elas tinham se convertido, elas entendiam bastante a doutrina e tudo mais, né? Geralmente, os autores que falam da existência de Jesus, eles só mencionam a própria existência dele, a pregação, a morte dele, eles não falam, eles não costumam mencionar a ressurreição, né? Até porque eles não acreditavam nisso, né? Como eu falei. Aí, a partir do momento que ele acredita, ele se torna cristão e aí não é mais considerado um historiador secular, né? Para poder ser usado nesse sentido. Bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu quero direcionar aqui uma pergunta para o Edu Moura, tá bom? Pessoal, daqui um pouco eu leio mais comentários aqui no chat, certo? Vamos dar andamento aqui, porque o negócio tá bom, eu estou gostando muito da live, espero que vocês estejam gostando também, está sendo uma aula, certo? Edu, é o seguinte, preste atenção. Os pais da igreja produziram algum tipo de documento acerca da ressurreição de Cristo, que também pode ser usado como atestado secular? Contigo, Edu? Eles escreveram várias obras acerca da ressurreição de Cristo. E só que nenhuma delas foi assim documentada como no Concílio de Nicéia, em que a doutrina da Páscoa ela foi formulada a partir da ressurreição de Cristo em 325 e depois foi tida como o credo niceno, constantinopolitano. Só que esse credo ele não pode servir como base documental para os céticos, como um documento secular. Por quê? Porque os céticos eles vão alegar que a datação é muito distante do advento da ressurreição. Porque a primeira, como é que eu vou te dizer? A primeira declaração de fé, por assim dizer, o primeiro documento oficial da igreja, ele é de 325. Né? Então, assim, por estar muito distante do século I, os céticos podem alegar que não pode servir devido à datação. Só que, fora isso, a igreja, os primeiros escritores eclesiásticos, eles têm muitas obras falando da ressurreição. E os primeiros deles foi esse que eu citei, que é Clemente Romano, que é do século I, e Inácio de Antioquia, que também é do século I, só que as suas obras é do início do século II. E também tem o livro de Atos dos Apóstolos, que também é um documento histórico. Ele está na Bíblia, todavia é um documento. A Bíblia em si ela é um documento, né? E o que acontece? O livro de Atos ele foi escrito antes de 70. Ou seja, do advento, da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, até a datação que ele foi escrita, nisso dá menos de 50 anos. Está entendendo? Então, pelo fato dele ser muito próximo ao evento, ao evento da ressurreição, então ele pode sim ser usado como uma base secular de que realmente Cristo ressuscitou. Uma, por causa da sua autenticidade, e segundo, por causa da sua datação, em que ele é muito próximo do evento da morte e ressurreição de Cristo. Não só ele, mas também os escritos de Clemente Romano e os escritos também de Inácio, porque eles são muito próximos da morte de Cristo. Então, eles podem servir como evidência
Não o documento de Nicéia, porque ele está muito distante, mas as primeiras obras elas podem sim servir como evidência, fora também os evangelhos, que todos eles, além de ser escritos por testemunhas oculares, eles foram escritos no século I. E vale ressaltar aqui que Lucas, quando ele escreve Atos, ele relata de muitas testemunhas oculares que viram Cristo ressuscitado, e isso é irrefutável. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Ô Emerson, então como que você encara isso? A certeza da ressurreição de Cristo poderia ser o motivo principal dos cristãos daquela época preferirem a morte ao invés de negarem a fé? Sim, pessoal, como nós já falamos, né, essa questão da importância do âmbito de Jesus, da historicidade de Jesus, é incontestável entre os historiadores. Claro, a questão dos milagres, a questão da divindade de Jesus, isso não pode ser provado necessariamente historicamente, certo? Você não pode provar também que Cabral descobriu o Brasil, porque é um evento irrepetível, só aconteceu uma vez. Não tem como você levar no laboratório que Cabral descobriu o Brasil ou outra coisa assim. O evento histórico você analisa por argumentos históricos, correto? Com elementos historiográficos, certo? Pesquisa científica, exatamente. Pesquisa científica você analisa com método científico. Cada um no seu método, evidentemente. Então, por isso que você vê que os ateus, os céticos, tentam atacar de tantas formas já falidas, vamos falar assim, a confiabilidade bíblica, porque é basicamente também na Bíblia como um documento, certo? É basicamente a Bíblia ali como um atestado, certo? De documento histórico, correto? Eu vou trazer informação, pessoal, por isso que eu falo para vocês, pessoal, apoiem o nosso trabalho, que nós vamos trazer aqui com informação de ouro, que vocês não vão ver em outro lugar, informações muito importantes, informações de ouro. Certo? Por exemplo, o arqueólogo bíblico William Foxwell Albright citou C.C. Torrey como chegando à conclusão de que todos os evangelhos foram escritos antes de 70 AD, né, ano Domini, ali depois de Cristo, e que não há neles nada que não pudesse ter sido escrito dentro de 20 anos após a crucificação. A opinião do próprio Albright era que a sua escrita foi completada o mais tardar por volta de do ano 80, né? Outros apresentam cálculos um pouco diferentes, mas a maioria concorda que a escrita do Novo Testamento estava completa por volta do fim do primeiro século. Ou seja, não há evidência que foram do segundo século. Ok, mesmo os liberais datam ali dentro do primeiro. Ok, nós podemos confiar, beleza, ok. Então, evidentemente que a ressurreição foi um evento único, foi um evento enorme, uma bomba nuclear na história ali, tanto que dividiu a história em duas. Evidentemente que é por isso que os céticos tentam atacar sem razão, sem muita lógica, esses fatos históricos. Como nós já demonstramos que nem mesmo os inimigos do cristianismo duvidaram da existência de Jesus, dos eventos ali, ok? O historiador Michael Licona, né, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas precisa ser conhecido, é muito importante. O pessoal só fala de Bart Ehrman só porque é publicado, né? Porque brasileiro é assim, né? O pessoal conhece mais o que é publicado, né? Só o que é vendível, né? Livro para vender, só para vender. Mas nem sempre o que é para vender significa que está certo, correto? Nem sempre livros que estão lá vendendo, eles têm razão. Porque tem outros autores também respondendo eles, correto? Tá certo? E é isso que nós fazemos. Bart Ehrman, nossa, Bart Ehrman escreveu o que Jesus disse, que Jesus não disse, será que podemos confiar na Bíblia? Pessoal, Daniel Wallace foi lá e respondeu ele. Michael Licona foi lá e respondeu ele. Cadê que o pessoal fala disso? Não faço falar de Bart Ehrman. Então, pessoal, não fiquem com dúvidas. Tá? Não fiquem. Então, o Michael Licona capta o ponto-chave em seu livro A Ressurreição de Jesus, uma nova abordagem historiográfica. Ele diz o seguinte, ó. Após a morte de Jesus, os discípulos sofreram perseguição e alguns deles experimentaram martírio. A força de sua convicção indica que eles não estavam apenas alegando que Jesus havia aparecido para eles depois de ressuscitar dos mortos. Eles realmente acreditaram. Eles voluntariamente se colocaram em perigo ao proclamar publicamente o Cristo ressuscitado. Certo? Então, nós podemos citar aqui um exemplo, uma primeira evidência disso. Primeiro, os apóstolos foram testemunhas oculares do Jesus ressuscitado. Tá? Quando um substituto foi escolhido para Judas, um critério necessário era que a pessoa tivesse visto o Senhor ressuscitado. Paulo e Tiago, irmão de Jesus, também foram testemunhas oculares, né? Está lá em 1 Coríntios, lá 15.
Suas convicções não se baseavam em testemunhos de segunda mão, mas na crença de que tinham visto Cristo ressurreto com seus próprios olhos. Isso torna a disposição dos discípulos de morrer diferente dos mártires muçulmanos, que certamente acreditam sinceramente no Islã, mas baseiam sua crença em testemunho de segunda mão, correto? Então nós temos, olha só essas evidências todas comprovando ali próximo dos eventos. Não teve tempo de desenvolver lenda, não teve tempo de desenvolver aquelas histórias todas ali no caso, né? Outro segundo lugar, os primeiros cristãos foram perseguidos por sua fé. João Batista foi preso e decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado até a morte, pós seu testemunho perante o Sinédrio. E Herodes Agripa matou Tiago, irmão de João, o que levou a sair o resto dos 12 de Jerusalém. A primeira perseguição estadual aos cristãos foi sob Nero, no ano 64, e conforme relatado por Tácito, lá em Anais. E Suetônio, né, falando ali, embora a perseguição fosse esporádica e local, deste ponto em diante, os cristãos poderiam ser presos e mortos por proclamar o nome de Jesus, e muitos deles foram, certo? Então aqui, embora a evidência do martírio seja muito melhor para alguns, então é claro que isso aqui não, né, vemos aqui, dos apóstolos aqui para outros, a evidência para Pedro é particularmente forte. A evidência mais antiga é encontrada em João 21, 18, 19, que foi escrito cerca de 30 anos após a morte de Pedro. Bart Ehrman, no livro dele de Pedro, Paulo ali, concorda que Pedro está sendo informado de que morrerá como mártir. Outras evidências do martírio de Pedro podem ser encontradas nos pais da igreja primitiva, como Clemente de Roma, Inácio, Dionísio de Corinto, Irineu, Tertuliano e outros. O testemunho inicial, consistente e unânime, é que Pedro morreu como mártir, certo? Isso não prova que a ressurreição é verdadeira, mas mostra a profundidade das convicções dos apóstolos. Eles não eram mentirosos, eles realmente acreditavam que Jesus ressuscitou da sepultura e estavam dispostos a dar a vida por isso. Tá certo? Muito bom, muito bom. O pessoal, às vezes, fala muito dessa questão de Bart Ehrman. De fato, acaba sendo o papa, principalmente dos neo-ateístas, né? Porque os ateus mais clássicos costumam usar outros autores também. E eu respeito aí todo mundo, ninguém é obrigado a crer da mesma forma que eu. Eu tenho aqui uma pergunta, quero direcionar essa pergunta para o Banzoli. Banzoli, é o seguinte: o cristão precisa procurar provas científicas da ressurreição de Cristo ou pode ficar confortado apenas no campo da fé? Contigo. Não, precisar não precisa. Existem milhões de cristãos no mundo que não conhecem nenhuma das provas da ressurreição de Jesus, está totalmente por fora da apologética, nem sabe o que é isso, e mesmo assim crê com sinceridade e fé e tudo mais, e não há nenhum problema com isso. Não acho que todo cristão tem que se engajar na apologética, tem que acreditar, tem que entender o argumento cosmológico, para a existência de Deus, teleológico, né, argumento da lei moral, tem que conhecer todos os autores que falaram de Jesus, aprovar o Jesus histórico. Eu não acho isso, né? As pessoas podem ter uma fé mais simples, vamos dizer assim, acreditar simplesmente por fé mesmo, pela experiência que elas têm pessoal com Deus, por tudo aquilo que elas já viram na vida delas, na vida de outras pessoas e tudo mais, por aquilo que elas sentem, né? Uma coisa anedótica, né? Não serve como prova para os outros, mas serve para ela, e com essa fé sincera ela acreditar naquilo que ela pensa, né, ser o verdadeiro. Agora, isso não muda o fato de que existem provas de fato científicas, inclusive da ressurreição de Cristo, e que elas podem ser usadas e devem, ainda mais quando a gente está debatendo com um cético que não vai acreditar simplesmente por fé ou por experiência, até porque ele não crê em Deus, ele não vai ter alguma experiência com Deus, né? E dessas provas aí, a mais efusiva, mais enfática para mim é justamente a do Sudário de Turim, né? No meu livro, eu tenho um dos meus livros chamado As Provas da Existência de Deus, tem um capítulo só sobre isso, né, onde eu mostro um monte de provas assim da veracidade do Sudário de Turim. Mas para resumir aqui, né, eu acho que todo mundo deve conhecer um pouco sobre o Sudário, né, mas para resumir aqui os principais argumentos que fundamentam a veracidade dele, a gente pode citar, primeiro, não pode ter sido uma criação na Idade Média, que alguns dizem que foi o Da Vinci que criou o Sudário, porque existem evidências históricas em todas as épocas, né, de que ele já existia, as pessoas já conheciam ele naquela época, desde os primeiros séculos lá, né. A gente tem muitas evidências desde o primeiro século. Em segundo lugar, a imagem está em negativo, e isso muitos séculos antes da invenção da fotografia, né? O que seria impossível para aquela época, né? O fato da figura impressa ser tridimensional
né? O que também não seria possível para aquela época, né? Se fosse uma simples pintura, alguma coisa assim. Em quarto lugar, a presença de grãos de pólen da Palestina, né, que já foi comprovado, né, vários estudiosos foram lá, estudaram o sudário e chegaram a essa conclusão. E até pergunto, né, será que um falsificador lá da Idade Média iria até a Palestina, né, que nem estava em posse deles, inclusive, só para pegar grãos de pólen e trazer para colocar no sudário, para tentar, para servir de prova de que é verdadeiro, sendo que isso nem seria nem de longe necessário naquela época, né? Óbvio que seria até ridículo de pensar, né? Mais uma forte evidência da autenticidade dele. Também a presença de algodão inexistente na Europa, né? Não tinha esse algodão encontrado no sudário, a presença de sangue verdadeiro, presença de soro humano, presença de poeira mineral, presença de uma moeda nas regiões oculares, né? Como os romanos costumavam fazer, eles colocavam uma moeda nos olhos dos mortos, né? Para fechar os olhos, né, com a moeda, e também acontece isso no sudário. Não tem nenhum vestígio de que seja uma pintura, e o detalhe mais impressionante aqui de todos, assim, o que mais me impressiona é que no sudário o crucificado está crucificado pelos pulsos, né? E não pela mão. Se você for ver todas as pinturas medievais, toda a iconografia desse período, de todos os períodos, na verdade, né? Mas foi na Idade Média que isso começa a se popularizar mais. Tem várias imagens de Jesus crucificado, várias pinturas e tudo mais, todas elas, sem exceção, Jesus está crucificado na mão, né? Aqui na palma da mão. Inclusive, em qualquer filme que você assiste, né? Eu não sei se, eu não me lembro se no do Mel Gibson, né? Ele também está crucificado na mão. Eu acho que sim. Né? Mas todos eles, todos os filmes, todo lugar, você sempre tem essa noção, todo mundo, é senso comum, né? Jesus foi crucificado na palma da mão. Todo mundo na Idade Média pensava assim. Então, imagina, se o cara for fazer uma falsificação, onde você acha que ele iria representar que Jesus foi crucificado? Óbvio que ele ia colocar na palma da mão, porque é como todo mundo acreditava naquela época. Né? Então, nunca ia passar na cabeça de uma pessoa naquela época que não, a crucificação não pode ser na palma da mão, vai ser no punho. Né? Se a intenção dele era enganar as pessoas naquela época, seria contraproducente retratar a crucificação sem ser na palma da mão. Entretanto, provaram em tempos recentes que isso foi há um século atrás ou menos, né? Que os crucificados não podiam ser crucificados na palma da mão porque o corpo não existiria, né? Ia rasgar, o crucificado ia cair da cruz, né? Então, o único jeito de aguentar o peso seria se fosse crucificado no punho. E depois disso, provaram uma evidência arqueológica que, de fato, né, uma pessoa crucificada, né, que encontraram naquela região, justamente crucificada no punho. Né? Então, ou seja, o cara do sudário já sabia que que Jesus foi crucificado no punho e não na mão, né? Que mais uma vez é mais uma prova da autenticidade. Mais um detalhe, né? Tem um único prego perfurando os dois pés, enquanto em toda a iconografia medieval, repito, né, sempre eles retratam um prego em cada pé. Né, quando na verdade eles pegaram um atravessando os dois pés. É exatamente desse jeito que retrata no sudário. Então, como é que um falsificador, qualquer que seja, não importa, né, teria adivinhado todos esses detalhes que só seriam possíveis de ser descobertos muitos séculos mais tarde, com a ajuda da ciência moderna, com a ajuda da arqueologia e tudo mais. Seria impossível, né? E aí vai ter gente que vai falar, não, mas o carbono 14, fizeram um teste lá e provaram que é do século 13, né? Isso daí já provaram, né? Tem um documentário, inclusive, não lembro se foi do History Channel, que já explica tudo isso detalhadamente, que na verdade eles pegaram um fragmento, uma parte do manto que tinha sofrido um incêndio, né? E alguns séculos atrás, e por causa desse incêndio alterou a datação. Né, porque eles tinham pegado, recortado justamente uma parte do canto do sudário, que foi justamente a parte que tinha sido submetida a esse incêndio. Depois fizeram uma nova datação, isso os céticos nunca falam, onde deu exatamente na época de Jesus. Né, o resultado foi que o manto tem 95% de chance de pertencer à época de Jesus. Né? Então, todas as evidências indicam que é de fato da época de Jesus, e eu creio que Deus preservou propositalmente esse manto, justamente para que a gente tivesse essas provas, né, uma prova mais palpável, vamos dizer assim, mais científica, para agradar até os mais céticos de que Jesus ressuscitou realmente. Né? Eu repito, no meu livro tem tudo isso mais detalhadamente. Eu também tenho um artigo no meu site, teismorefutado.blogspot.com. Tem um artigo também que fala só sobre isso, né, para quem quiser ler mais sobre isso, né, de forma mais aprofundada. Muito bom. Pessoal, só queria fazer uma observação aí. Fazer uma observação sim. complementando aí, pode ser? Pode sim, pode ficar à vontade. Beleza. Lucas, muito bom. Eu também publiquei sobre as evidências. Nossa, eu gosto muito dessa do sudário de Turim, né, no meu blog, muito bom, sim. E eu acho que uma das maiores evidências, não sei se você sabe,
essa informação, o pessoal é que não é pintura, necessariamente. Parece uma radiação interna, é como se fosse de dentro para fora. Vocês assistiram o filme, logicamente, vocês assistiram A Paixão, do Mel Gibson lá, o filme Paixão, foi de dentro para fora, é como se fosse uma luz, um flash. Então, é como se fosse um impacto, uma impressão de luz ali no tecido. É interessante isso aí, tá? Independente se você é crente ou cética, tudo, vai concordar que é algo interessante ali, né? Então, é muito interessante isso. Então, parece uma pintura, parece uma impressão, né? Parece ali uma radiação mesmo, né? Radiação de dentro para fora. Muito bom, muito bom. Eu quero direcionar aqui uma pergunta para o Edu Moura. Pessoal, é o seguinte, o Antônio Gomes até falou acerca de possíveis contradições aí, que é um direito dos nossos rivais aí no campo ideológico, porque aqui a gente não leva as coisas para o lado pessoal, claro, mas é um direito desses rivais levantarem aí supostas contradições. Todavia, pode ser que mais para frente a gente venha a transmitir um programa Liga Teísta com foco aí nessas supostas contradições levantadas por vocês. E você, Antônio, desde já estaria convidado aí para o debate ao vivo com os nossos especialistas, certo? A pergunta que eu quero direcionar é essa. Para o Edu Moura, para que não venhamos incorrer em anacronismo, o que seria um tipo de prova da ressurreição de Jesus naquela época? Essa questão do anacronismo, eu até dei uma pincelada aí anteriormente. Às vezes, lógico, as pessoas não vão falar isso de forma literal, mas às vezes de forma implícita, elas deixam transparecer que elas queriam uma filmagem, uma foto, um documento reconhecido em cartório, ou algo nesse sentido, da ressurreição de Jesus. Gente, era uma outra época, um outro contexto. Tal como o próprio Emerson falou aí, você não vai ter prova laboratorial de que fulano descobriu a América. Você vai ter relatos, você vai ter livros, você vai ter dados históricos, certo? Então, Edu, para aquela época, para a gente não incorrer em anacronismo, o que nós poderíamos considerar como prova da ressurreição de Cristo naquela época? Contigo, Edu? Bom, a maior prova que nós temos hoje que Cristo ressuscitou são os evangelhos. Sem dúvida nenhuma são os evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos, eles foram escritos por testemunhas oculares que conviveram com Jesus Cristo. Então, os evangelhos é a maior prova irrefutável que Cristo ressuscitou. E segundo, são as epístolas do apóstolo Paulo. Segundo o professor da Universidade de Texas, Michael White, as primeiras epístolas paulinas, elas datam apenas 2 décadas depois da ressurreição. Ou seja, é um período muito curto de datação. E, ademais que o apóstolo Paulo, ele conhecia toda a história do judaísmo. Ele conhecia toda a tradição, história e fatos históricos que ocorreram no contexto dele. Então, ele sabia que ele não estava defendendo uma fábula, ele sabia que ele não estava defendendo uma fantasia. Como eu falei no meu primeiro comentário, na minha primeira fala, hoje nós temos mais de 5.600 cópias do Novo Testamento. Não existe nenhum escrito com tantas cópias como o Novo Testamento. Quanto maior é o escrito de uma eventualidade, maior é a proporção daquele evento ser real. Então, devido aos documentos que nós temos hoje, que são os evangelhos, que são os escritos do Novo Testamento, torna esse evento da ressurreição tão real como o jornal que nós tivemos ontem. Muito bom, muito bom, muito bom. Melquisedeque diz o seguinte, Banzoli, essa eu vou jogar para você aí também, cara. Você que é professor de história aí, entende bem essa questão. A ressurreição de Jesus é tão histórica quanto a ressurreição da mitológica ave fênix, ou do mitológico fênix, algo nesse sentido. O Melquisedeque Lima do Nascimento
existem, eu estou perguntando aqui na questão ideológica, dentro do campo argumentativo, nada contra sua pessoa e nem sua liberdade. Mas existem, por exemplo, pessoas documentadas na história que morreram pelo mitológico Fênix, que pregaram aí a mensagem do mitológico Fênix e foram martirizadas por isso, assistiram suas famílias sendo martirizadas por defenderem a fé no mitológico Fênix. Existem historiadores seculares que citam a existência, a convivência do mitológico Fênix com outras pessoas aqui na Terra. Existem documentos históricos tão credíveis quanto os escritos do Novo Testamento. Nós já mostramos isso, inclusive, em outras lives, que o quão credíveis são os evangelhos em termos históricos. Aqui eu não estou nem falando de fé, tá bom? Então, existem essas pessoas que deram sua vida pelo mitológico Fênix. Esse mitológico Fênix dividiu alguma parte da história, seja ela pequena ou grande, em antes ou depois dele. Enfim, depois, se você quiser, diga-nos mais aí sobre o mitológico Fênix. E essa questão também dessa mitologia tem muito a ver. Agora, eu vou entrar em um campo aqui que não é o meu, mas nós temos aí o Banzoli, que é especialista nessa área. Nessa questão histórica, mitológica, isso passou a adentrar muito aí a argumentação, principalmente dos céticos aqui no Brasil, de 2011 para cá, por decorrência daqueles documentários, Banzoli, o Zeitgeist, né? Você lembra aí e tal, onde tentavam de forma ridícula, e as pessoas ridículas podem se sentir ofendidas com isso, porque se eu fosse um ridículo, eu me sentiria ofendido ao ser comparado com as tentativas ridículas de Zeitgeist, ao comparar Jesus com Mitra, por exemplo. Cara, eu fico assim pensando, cara, como que pessoas acreditam numa comparação tão fútil assim? Os caras nem se deram ao trabalho de tentar fazer algo bem feito para encobrir, puxa vida. Banzolo, o que você tem a dizer sobre isso aqui, cara? A ressurreição de Jesus é tão histórica quanto a ressurreição do mitológico Fênix. É contigo. Bom, eu acho que você já falou tudo, né, que tinha que ser falado sobre isso. A comparação é totalmente ridícula, porque não existe nenhuma prova da ressurreição de Fênix, né? Por outro lado, existem, eu já falei aqui, várias provas lógicas da ressurreição de Jesus, do fato do discípulo ter dado a vida por ele, né? Mesmo estando na condição de saber se ele tinha ressuscitado mesmo ou não, aquilo que você mesmo falou. Mostrei a questão do Sudário de Turim, que é uma prova científica, né, palpável, né, que é possível de ser analisado em laboratório e tudo mais. Mostrei também o fato dos evangelhos serem livros históricos muito diferentes de Fênix, né? Então, enfim, a comparação é totalmente esdrúxula, porque ela já começa errado logo na fonte, né? Você deveria mostrar aí alguém que tem todas as evidências de ressurreição que Jesus possui e que ninguém acredita nessa ressurreição dessa pessoa. Aí sim seria uma analogia compatível, né? Mas comparar uma coisa com a outra é comparar ares com lugares, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Muito bom, muito bom. Posso falar? Posso falar? Peraí. Fique à vontade. Posso falar? Como chama o indivíduo aí? Aqui está Melquisedeque, deve ser o nome do canal, ou algum pseudônimo aí que a pessoa... Tá bom, beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar isso. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte pergunta para ele. Como você chegou a essa conclusão? Ele que tem que provar isso, não nós. Você está entendendo? Cara, tá aí o espaço, prova para mim. Então, se você está afirmando, veja, ele não perguntou, ele afirmou. A ressurreição de Jesus é como a mitologia da Fênix, é como a ressurreição da Fênix. Me prove, então, como você chegou a essa conclusão. O espaço está aqui, você prova. Emerson, aproveita aí que você já está aí com a mão na massa e responda essa. É possível travar uma batalha de provas contra os que atestam que nunca existiu uma ressurreição de Cristo? É possível entrar nesse campo empirista, nesse campo evidencialista, e travar essa batalha de provas contra essas pessoas que atestam que Jesus não ressuscitou? Contigo. Pois é, primeiro eu já falei, não vi, claro, nenhum cético, nenhum ateísta, nenhum ateu fazer uma autoanálise de sua posição também.
eu já falei, é a posição naturalista. Ele falar, será que o meu naturalismo está certo? Será que minha posição está certa? Eu não vejo ninguém fazendo isso, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu não vejo ninguém fazendo isso, tá bom? Eu não vejo o pessoal lá falando, afirmando, será que meu naturalismo, meu empiricismo está certo? Será que é isso mesmo verdadeiro? Então aqui nós temos aqui uma citação aqui do professor Bruce, né, F.F. Bruce, que faz uma perspicaz observação. De modo algum deve ter sido fácil, como alguns escritores parecem pensar, inventar palavras e atos de Jesus naqueles primeiros anos, quando ainda existiam tantos os discípulos dele, né, que podiam lembrar-se do que havia e do que não havia acontecido. Os discípulos não podiam arriscar-se a cometerem inexatidões, sem se falar em deliberadamente manipular os fatos, que seriam imediatamente expostas por aqueles que teriam muito prazer em fazer isso, certo? Ao contrário, um dos pontos fortes da pregação apostólica original é o apelo confiante para o conhecimento dos ouvintes. Eles não somente disseram, somos testemunhas dessas coisas, mas também, conforme vós mesmos também sabeis. Ou seja, então nós temos evidências aqui de sobra, nós já mostramos, diferenciamos que não tem elementos mitológicos, certo? Não tem elementos mitológicos, pessoal, porque nós mostramos aqui que não havia histórias de ressurreição antes de Jesus. Já tentaram Mitra, já tentaram Horus, não deu certo, sabe? Vários. Zeitgeist tem uma furada. Então, assim, Jesus realmente é o primeiro evento na história, nesse sentido, né? Jesus ressuscitou ali no caso. Então, o naturalista fica sem muito o que falar, entendeu? Só tem que tentar contradição na Bíblia. Cético é desse jeito. Quando você responde uma coisa, ele pula para outra. Ele não admite, não dá um braço a torcer, correto? Que, certo? O cético, porque nós não falamos somente a cético. Meu canal não é só de responder cético, é para pessoas interessadas em teologia. Tanto que tenho 2 e-books, que o link vai estar na descrição, 2 e-books bem informados sobre a existência de Jesus, bem pesquisado, está aqui na existência de Jesus. Então, o que fica, então? Se você ficar falando, mitologia, fraude, não tem isso, entendeu? Já mostramos que foi um evento decisivo, que marcou, as pessoas ali já testemunharam, atestaram isso aí. Testemunharam, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Inclusive, falando nessa questão dos canais, parece que o Emerson teve um problema com a conexão. Banzola, é o seguinte, preste atenção. Você acha possível os judeus daquela época terem provas da ressurreição de Jesus e, mesmo assim, não acreditarem ou não acreditassem nele como Messias? É contigo. Sim, porque eles não tinham visto Jesus ressuscitado. Inclusive, para fazer uma analogia bem simples, os próprios discípulos, como eu falei, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus até verem Jesus ressuscitado. Mesmo com evidências, vamos dizer assim, mesmo com relatos, com testemunhos, eles não acreditavam. As primeiras pessoas a verem que o túmulo estava vazio era a Maria Madalena, né, e as outras mulheres que estavam com ela. E quando elas foram contar para os discípulos, os evangelhos dizem que os discípulos simplesmente acharam que elas estavam loucas, né? Para você ter uma ideia de como eles estavam indispostos, né, a acreditar na ressurreição de Jesus. Daí Pedro e o discípulo amado foram lá para o túmulo vazio, e foram lá para o túmulo e viram que estava vazio mesmo. Foram contar para os discípulos. Eles também não acreditaram nesses dois. Né? E aí depois teve que Jesus aparecer para eles verem, nossa, Jesus realmente ressuscitou, né? Aí eles puderam tocar em Jesus, ver e tal. Mesmo assim, nessa ocasião, Tomé não estava entre eles, né? Tomé estava ausente. Quando Tomé volta, Jesus já tinha saído nessa ocasião, e todos os discípulos unanimemente testemunharam que Jesus tinha realmente aparecido lá para ele, fisicamente e tudo mais. Ainda assim, ele não acredita nisso, né? Ele acha que todo mundo está pregando uma peça nele, tá? Fazer uma pegadinha, e não acredita que Jesus tinha citado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os discípulos, eles eram extremamente céticos, mesmo eles tendo convivido com Jesus durante 3 anos, mesmo tendo visto os milagres, né, toda aquela multiplicação dos pães e dos peixes, a Jesus andar sobre as águas, curar leprosos, tudo mais que eles viram Jesus fazer. Mesmo assim, eles eram extremamente céticos em relação à ressurreição de Jesus, mesmo com o relato de outras pessoas confiáveis, assim, no círculo deles, falando que Jesus tinha de fato ressuscitado e aparecido para eles. Né? Então, para você ver até que ponto que eles eram extremamente céticos. Os judeus em si, como povo, eles são um povo cético. Eles nunca foram
caracterizados por ser um povo que é fácil de ser enganado, assim, que acredita em qualquer coisa. Não, pelo contrário, os judeus sempre foram extremamente céticos. Inclusive, tem um texto bíblico que diz, né? Paulo diz que os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinais, né? Tem um texto, inclusive, que os fariseus pedem para Jesus, mostra um sinal no céu para provar que você é mesmo Messias, né? Uma coisa assim. E aí Jesus se recusa, fala, não, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas, né? Então, os judeus eram muito cheios dessa coisa, eles eram extremamente céticos, eles tinham que ver para crer. Igual o Tomé, ele estava longe de si, infelizmente Tomé acabou, né, virando até injustiçado, né, com o passar dos tempos, como se fosse o único, entre aspas, incrédulo, assim, o único cético, né? O único que precisa ver para crer, mas todos os discípulos reagiram da mesma forma que Tomé, quando Maria Madalena e quando depois Pedro chegou e falaram a mesma coisa para ele, que Tomé ouviu, né? Então todos os judeus tinham essa mentalidade, eles eram extremamente céticos e eles não acreditavam, a não ser que eles vissem fisicamente ali perto deles. Inclusive, não bastou Jesus aparecer para eles, ele teve que mostrar as marcas e falar pegar nele, porque os judeus tinham a crença de que era possível que um demônio aparecesse se passando por uma pessoa, né? Então, como o demônio não iria aparecer materializado, ele tinha que tocar em Jesus para ver que era ele mesmo, e não um demônio se fingindo de Jesus, né? Para você ter uma ideia de até que ponto que ia o ceticismo deles, né? Então, é por isso que muitos judeus, mesmo sabendo que o túmulo estava vazio realmente, mesmo com os soldados romanos, né, não apresentando nenhuma prova de que Jesus ainda estava no túmulo, ou de que não mostrou o corpo para provar isso, né? Ou seja, mesmo eles tendo essas evidências, né, de que realmente Jesus ressuscitou, ainda assim não acreditavam nele. Por quê? Porque eles não viram Jesus pessoalmente. É a mesma razão porque muita gente hoje se recusa a acreditar que Jesus ressuscitou, apesar de todas as evidências que a gente tem, porque eles precisam ver Jesus fisicamente ali para eles acreditarem, né? Se Jesus não se materializar na frente deles, eles não vão acreditar, né? É um nível de ceticismo bem grande, né, para dizer o mínimo. Mas isso não muda o fato de que existem, de fato, inúmeras provas, evidências, né, de que Jesus citou e que levaria qualquer pessoa, né, honesta, né, que analisasse as evidências por si só, acreditar que, de fato, o mais provável, a única teoria que liga todos os pontos é, de fato, a ressurreição de Jesus, né? Então, mas devido a isso, devido a eles não verem fisicamente, a maioria dos judeus acabou acreditando no discurso oficial de Roma, né, de que os discípulos tinham roubado o corpo, como se tinha um bando de, né, pescador aí, 12 pescadores aí, aliás, 11, né, já que o outro se matou, né, e era traidor, ia conseguir passar pela guarda romana que estava guardando o túmulo, né, mover aquela pedra enorme que estava ali e roubar o corpo de Jesus de noite, né, com o rosto tudo dormido, né, o que seria absolutamente impossível, e mais ainda, né, sem noção, seria eles acreditarem, eles morrerem por isso, né, viverem em função disso, sabendo que estavam inventando alguma história, né? Então, essa seria a minha resposta. Para ser comprovada dentro do campo científico, teríamos que analisar o corpo do ressuscitado. Mas, para você ter uma ideia, o próprio exame de DNA é novo. Né? O exame do DNA, não vou citar a data com precisão, porque não é minha praia, não sou da área da medicina, mas o próprio exame de DNA é algo novo. Como que você queria preservar um corpo apto para passar por esse tipo de exame? Até a nossa época de hoje, que nós temos uma ciência mais avançada, será que ele está falando isso acerca da ciência daquela época, da medicina daquela época? Pelo amor de Deus, isso é um anacronismo escancarado e, enfim, não dá nem para adjetivar uma coisa dessa. Né? Querer prova científica daquela época. Contigo, Manzola, dê uma observação aí. Se o Emerson quiser deixar uma observação, ou o Edu Moura quiser deixar alguma observação acerca desse comentário, pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo, até porque como é que você vai analisar o corpo morto de alguém que ressuscitou? Jesus já ressuscitou, já está no céu, como é que você vai analisar o corpo dele? É meio sem noção a afirmação dessa. Pois notando que o sujeito, que ele aí não respondeu a pergunta. Eu pedi para ele mostrar como ele chegou à conclusão que a ressurreição é mitologia como é diferente. Estou esperando até agora a resposta. Pois é, o próprio Tertuliano disse, né? É interessante esses céticos, só ficam afirmando, né? Só ficam falando, mas não provam. Não, o Melquisedeque, você não sabe da pior. Além da gente acreditar na ressurreição, nós ainda acreditamos que depois disso ele foi assunto aos céus. Isso é só para você ver que não para só na ressurreição, não. Aqui é café no bule mesmo. Eu quero deixar aqui uma pergunta para o Edu,
Opinião pessoal. Você acha que se houvesse um excesso de provas da ressurreição, isso faria com que os incrédulos passassem a crer pelo empirismo ao invés da fé? Contigo, Edu Moura. Então, cara, eu acho que não. Eu até abraço assim as palavras do Lucas Banzoli, o que ele disse, porque Jesus ele deixou muitos sinais. Jesus deu muitos sinais e mesmo assim muitos se negaram a crer. A ressurreição foi mais um sinal que Cristo deixou, entendeu? E o povo se negou a crer. Cristo foi visto por centenas de pessoas, inclusive, inclusive esqueci, fugiu a palavra, o fariseu. Os fariseus preferiram pagar o soldado para que ele mentisse, dizendo que o corpo foi roubado pelos discípulos. Ele preferiu pagar o soldado para mentir do que acreditar que Cristo Cristo ressuscitou. Então, eu não acredito que se houvesse mais provas, porque mais provas é impossível, porque Cristo estava no tempo deles, Cristo foi contemporâneo daquele povo, aquele povo foi contemporâneo de Cristo, muitas pessoas viram Cristo e mesmo assim se negaram a crer. Então, não é por falta de evidência, é simplesmente por ter o coração realmente endurecido. Infelizmente, hoje, no nosso meio, nós temos muitas pessoas céticas, incrédulas, e isso é por uma falta de lógica, por uma falta de senso comum, porque o ateísmo em si, ele é ilógico. Por que o ateu quer provar que Cristo não ressuscitou? Porque se Cristo não ressuscita, não existe Deus. E isso é ilógico. Por quê? Porque a criação, ela implica em um Criador. A não existência não pode dar origem à existência. O não ser não pode dar origem ao ser. Então, é necessário, para a criação é necessário um criador. E o ateísmo ele se torna ilógico diante da lógica, porque tudo que nós temos hoje depende de um criador. Foi necessário que algo criasse o que nós vemos hoje. Foi necessário que algo criasse o ser, criasse a matéria, criasse tudo o que nós vemos hoje, porque o nada não pode trazer à existência a matéria. O não ser não pode dar origem ao ser. Isso é ilógico. É necessário que haja um primeiro motor imóvel para dar origem a todas as coisas, o princípio de tudo. E esse princípio, logicamente, é Deus. Os primeiros filósofos, eles já entendiam que embora acreditassem em muitos deuses, eles já entendiam que, apenas pelo raciocínio lógico, que a criação ela precisava de um criador. E Aristóteles chamou esse criador de primeiro motor imóvel, o que move todas as coisas e que não pode ser movido por ninguém. Então, o ateísmo ele é ilógico, não há lógica no ateísmo, e Cristo, sim, Cristo ele ressuscitou, porque, como foi falado no debate, não haveriam mártires que dessem a sua vida pela causa em uma simples fábula. Então, a ressurreição ela é real, assim como o nascimento, vida e morte do nosso Senhor Jesus. E respondendo ao comentário aí de um amigo que falou que há incoerências na ressurreição, no que concerne à ressurreição, essas incoerências que falam da ressurreição, elas não anulam o fato que houve uma ressurreição. São incoerências secundárias. A gente só teria um seríssimo problema se o evangelista Lucas falasse que Cristo não ressuscitou e João falasse que Cristo ressuscitou. Então, aí sim, nós teríamos um problema. Só que essas controvérsias, elas não anulam o fato de Cristo ter ressuscitado. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o tempo passou rápido. Nós já estamos aí com quase 1h40 de live. Eu quero usar aí esses minutos restantes para a gente despedir, deixar as considerações finais. Espero que vocês tenham gostado.
Aí a gente agradece aí aos convidados, mais uma vez aí ao Edu, que está estreando hoje aí no nosso programa Liga Teísta. Que Deus abençoe aí, que ele possa nos honrar outras vezes com sua presença, certo? Muito obrigado a cada um de vocês. Banzoli, você tem aí 1 minuto aí para despedir, deixar suas considerações finais, é contigo. Bom, foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você, Harry, com o Emerson, com o Edu. Foi uma live muito boa, muito proveitosa. Para quem não me conhece, mas repito mais uma vez, pode procurar meu canal no YouTube lá, Lucas Manzoli. Também tem o meu site www.lucasmanzoli.com. Lá tem meus livros todos gratuitamente para quem quiser baixar. E também um blog sobre ateísmo, que é ateismorefutado.blogspot.com. Lá também tem trechos do meu livro, dos 2 livros que eu escrevi sobre o tema, né? As Provas da Existência de Deus e um livro refutando do Richard Dawkins, né? O Deus é um Delírio, né? Bom, e também, né, deixar que o Melquisedeque aí, que continua insistindo aí que, no chat de que Jesus não ressuscitou e tal, tudo mais, se quiser conversar sobre esse assunto e tal, só mandar um e-mail ou entrar em contato, quem quiser também, não só o Melquisedeque, e a gente pode conversar sobre isso. Então, é isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora o Emerson vai deixar aí as considerações finais. Emerson, você tem 1 minuto aí para deixar suas considerações finais, é contigo. Perfeito, pessoal. Muito bom participar com todos vocês, tá? Estou sempre aí aberto a convites aí para participar. Podem me convidar, tranquilo, tá? E é aquilo que nós falamos, pessoal, de novo retificando. Pessoal, apoiem o nosso conteúdo, pessoal. Apoiem. Cadê as visualizações? Cadê os inscritos? Pessoal, nós temos o maior trabalho, o maior carinho de postar material de conteúdo para ter lá algumas... Então, pessoal, enquanto algumas aí que nem eu acho que mereciam tanto, mas... Então, pessoal, nós merecemos, vamos falar assim, visualizações, inscritos aí, apoiem nossos canais, pessoal, apoiem que nós trazemos conteúdo excelente, tá bom? E eu também deixo aqui os 2 e-books, né, sobre a existência e a ressurreição de Jesus, tá certo? Aqui na descrição, vocês no meu canal vocês podem acompanhar, tá certo, pessoal? E o Logos, sigam aí no caso, logosapologetica.com, tá bom, pessoal? É isso. Muito bom. Pessoal, na descrição aqui do vídeo, na descrição aqui da live, os links dos canais aí dos nossos convidados, certo? Assim que você se inscrever, lembre-se de ativar o sino das notificações. A minha internet tá querendo dar problema, ainda bem que nós já estamos aí encerrando. Edu Moura, muito obrigado aí pela sua participação, você que estreia hoje aí no nosso programa. Repito, que Deus abençoe aí, que você possa nos honrar outras vezes aí com sua presença. Você tem aí também 1 minuto para deixar suas considerações finais, é contigo. Eu que agradeço, me sinto muito honrado em estar mais uma vez com você, estar mais uma vez com mais uma vez não, a primeira vez com o Emerson, com o Lucas Banzoli. Eu queria falar até para o Lucas Banzoli que a primeira vez que eu conheci calvinismo e arminianismo foi através do seu livro. Aquele livro é Calvinismo e Arminianismo, Quem Está com a Razão, né? Porque até então eu não conhecia a teologia, não conhecia nada, né? Apenas já tinha lido a escritura, mas eu não sabia, não tinha noção do que era arminianismo e calvinismo. Então foi através do seu livro que eu fui conhecer, né? Então, assim, eu estou muito honrado. Espero que você não tenha se tornado calvinista depois, né? Tenho juízo. Então, assim, agradeço a todos vocês e o irmão pelo convite. Me sinto muito grato e muito honrado. Muito bom, muito bom. Inclusive, repito aí ao pessoal que tá assistindo aqui, o Edu Moura lançou um vídeo recente aí no canal dele, mostrando aí as diferenças entre pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo, algo muito bom, conteúdo de primeiríssima qualidade. Então, eu convido vocês a assistirem aí, a se inscreverem nos canais dos nossos convidados, certo? Se você quer fazer o curso de teologia, entre em contato comigo, 100% online, você pode fazer ele inteiro pelo celular. Se você quer adquirir algum livro de minha autoria, os detalhes na descrição desse vídeo e no comentário fixo. Agradeço aí a cada um
Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado e até a próxima.